Fala galera, tudo jóia? Então, aqui eu trago mais uma aula hoje sobre temperatura. Mas o que é temperatura? Todo mundo já ouviu falar, você já tem alguns conceitos vindos de casa sobre temperatura, mas a gente precisa conceituar de forma correta para a gente começar a entender o que é temperatura. Quando você está com febre, certo? Você usa um aparelhinho para medir, que você coloca debaixo do braço, chamado termômetro, né? A palavra termômetro, medição de temperatura, né? E aí serve para medir o quê? Você vai lá e fala, olha, estou com 40 graus Celsius. Então, grau Celsius é um tipo de medida de temperatura. Mas o termômetro que mediu sua temperatura, ele mediu o quê, seu? Ele mediu a agitação das suas moléculas. A gente sabe que nosso corpo é formado de moléculas que estão se agitando, certo? E a grandeza da física que mede a agitação das moléculas é chamada de temperatura. Então, quando a gente fala que vamos estudar temperatura, temperatura é o grau de agitação das moléculas, o grau de agitação molecular, tá ok? E existem 3 formas de se medir temperatura, né? Igual nós falamos, os graus Celsius é uma das formas utilizadas aqui no Brasil. Mas existem a escala Celsius, existe a escala Fahrenheit e existe a escala Kelvin, que é utilizada no Sistema Internacional de Medidas, que a gente já estudou, e também alguns laboratórios para gases que têm temperaturas muito baixas utilizam a escala Kelvin. Mas como que é feita essas 3 escalas? Ela é formada em cima do ponto de fusão e ebulição da água, que vocês já devem ter visto em química. O que é fusão da água? O ponto de fusão é aquela temperatura também chamada de ponto de solidificação, que é quando a água congela. E o ponto de ebulição é quando a água faz o quê? Evapora. Então eu coloquei aqui, ó, aqui o desenho de 3 escalas. Essa temperatura, que é a temperatura mínima da escala, é o ponto de solidificação, aquele ponto em que a água congela. Certo? Na escala Celsius, a gente sabe que ela congela quantos graus? 0. Então, ela vai de 0 até 100. E esse 100, que é a temperatura máxima da escala Celsius, é o ponto de ebulição, que é quando a água evapora, muda do estado líquido para o estado gasoso. Então, aqui tem as 3 escalas que nós vamos estudar e o ponto de solidificação e de ebulição das 3 escalas. A escala Celsius vai de 0 a 100, então a água congela a 0 e evapora a 100. Na escala Fahrenheit vai de 32 graus Fahrenheit a 212 graus Fahrenheit. Então a água congela a 32, certo? E evapora a 212. E na escala Kelvin vai de 273 a 373. Então a água congela a 273 Kelvin, evapora a 373 Kelvin. São informações só para vocês saberem como que foi criado o primeiro termômetro, tá? Então o nosso objetivo de hoje é o quê? Saber o que é temperatura, grau de agitação das moléculas, e saber como é medido Celsius, Kelvin e Fahrenheit, beleza? Só que se nós sabemos que tem 3 medidas, tem como converter. Então eu trouxe aqui, ó, circulado de preto, a equação de conversão para passar de Celsius para Kelvin ou para Fahrenheit. C sobre 5, esse C é a temperatura de Celsius que você quiser transformar. É igual F menos 32 sobre 9, o F é a temperatura em Fahrenheit, que é igual a K menos 273 sobre 5, e o K é a temperatura em Kelvin. Então, não precisa pegar as 3 de uma vez. Se você quiser passar de Celsius para Fahrenheit, pega só Celsius e Fahrenheit. Olha o exemplo. Aqui eu coloquei um exemplo, certo? De conversão de temperatura. Transforme 20 graus C, C é o quê? Celsius, para graus F, que é graus Fahrenheit. Então, lembrando a equação minha, C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9, que é igual a K menos 273 sobre 5. Essa é a minha equação. Como eu quero passar Celsius para Fahrenheit, eu não vou usar a equação inteira. Eu vou pegar só os 2 primeiros termos. C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. O meu C é a temperatura em Celsius. Quanto que eu dei? 20 graus. Então, é só substituir. 20 sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. E resolver a equação matemática normal. 20 dividido por 5 dá quanto? 4. Esse 9 que está dividindo passa para cá o quê? Multiplicando. 4 vezes 9 dá 36. O 32 que está menos passa para cá mais, então o F é 36 mais 32, que dá 68 graus Fahrenheit. Então isso quer dizer o quê?
que 20 graus Celsius, que geralmente é a temperatura nossa ambiente, equivale a 68 graus Fahrenheit. Tá? Então é um método bem prático de estar transformando, beleza? E hoje também eu trouxe para vocês aqui a definição e umas formas de transmissão de calor. É importante, eu trouxe junto calor e temperatura para vocês não confundirem, tá? Porque às vezes o nosso cérebro conecta uma coisa com a outra e são duas grandezas diferentes. Temperatura é grau de agitação das moléculas. Calor é a transferência de energia de um corpo para o outro, certo? Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, esse é um canetão, certo? De plástico. Se eu colocar a mão nele, eu vou ver que ele está mais frio que a minha mão. Quer dizer que a minha agitação molecular é mais alta, a minha temperatura é mais alta. Só que com o passar do tempo, certo? A minha mão vai aquecer o canetão, certo? Então eu estou transferindo energia, isso chama calor. E existem 3 formas de você transferir energia para um corpo: condução, convecção e irradiação. Naquele resumo que eu passei na aula passada, tá bem direitinho o que é cada um, mas eu vou explicar. Condução: quando eu coloco uma colher de metal na água fervendo, passado 1 minuto, se eu pegar na colher, eu não vou queimar a mão? Por quê? Porque ela foi aquecida pela água. Só que uma extremidade estava em contato e a outra foi aquecida, porque ela foi aquecida de molécula por molécula. Essa transmissão de calor de molécula por molécula chama-se de condução. Então eu coloquei aqui, ó, exemplo, esquentar uma colher no fogo. Segundo tipo, convecção. A convecção ocorre devido à densidade. Por exemplo, o ar-condicionado. Se vocês já observaram o ar-condicionado, eles são sempre onde? Na parte superior, não é? Da sala. Por quê? Porque o ar que sai, o ar frio, ele tem uma densidade maior. Como a densidade dele é maior, o que ele faz? Desce e ele empurra o ar quente para cima. Então gera uma corrente de convecção, eles ficam trocando de posição e nisso a troca de temperatura. Aí a gente fala que está transmitindo calor um para o outro, por convecção, tá? E o último, irradiação, é diferente de radiação, tá ok? Radiação, certo? É quando o corpo emite ondas eletromagnéticas. Por exemplo, o Sol emite luz, então ele está radiante. Agora, irradiação é quando nós estamos expostos à radiação. Eu estou exposto à luz solar, então eu estou sendo irradiado. Tá? Então a irradiação, por exemplo, quando eu estou exposto à luz solar, eu estou no sol, eu não esquento, porque eu estou recebendo energia da luz do sol. Então eu estou sendo irradiado. É o último tipo de transmissão de calor, tá ok? Hoje mesmo eu vou colocar umas atividades para a gente estar fixando, principalmente transformação de temperatura. Qualquer dúvida, me procure aqui no ambiente virtual. E até a próxima aula.